Petrobras, depoimento de Reginaldo Moura, entrevistado com Moacir Maia, Vitória, 25 de novembro de 2004. Entrevista número CBS 15. Ok, grava. Bom dia. Bom dia. Gostaria de começar a entrevista perguntando o seu nome completo, local e data de nascimento. Reginaldo Bispo Moura, Entre Rios, Bahia, A data de nascimento. 23/10/1958. Conta então pra gente um pouquinho, seu Reginaldo, para começar a entrevista, como se deu o seu ingresso na empresa, né? Meu ingresso na empresa, ele aconteceu da seguinte maneira. Em 1981, um irmão que trabalhava na gerência de transporte aqui em São Mateus, tirou férias e foi visitar minha mãe na Bahia. Coincidentemente, nós nos encontramos, né, mesmo porque eu trabalhava em outro local, e ele me fez o convite para vir aqui para São Mateus, uma vez que eu trabalhava em fazenda, não tinha carteira assinada e que aqui ele ia ver se conseguia alguma coisa para mim. Em fevereiro de 82, eu saí de Catu para São Mateus. Chegando em São Mateus, 3 dias depois, ele conseguiu arrumar um serviço para mim como contratado da Petrobras na função motorista. Tá? E eu comecei a exercer, o meu primeiro emprego foi como motorista contratado da Petrobras, tá? Transportando as gerências, naquela ocasião, que tudo era feito através de Macaé, não tinha nada em São Mateus. São Mateus era uma mini, digamos assim, uma mini estrutura, então tudo era feito, era transporte direto para Macaé 3 vezes por semana, levar malote, trazer, então tudo isso aí. Inclusive o processo de admissão de pessoal era feito lá, como foi o meu caso. Em 1983, aproximadamente, mais precisamente em outubro ou novembro, surgiu um processo seletivo. E eu fiz o processo seletivo, graças a Deus, na ocasião eu passei. E em 1984, mais precisamente em julho, eu fui chamado pela empresa. E na ocasião, a função era auxiliar de portaria. Essa função eu não conhecia, né? Eu não tinha conhecimento nenhum do cargo que eu ia exercer. Fiz, era um concurso público e a ideia que eu tinha, a função de auxiliar de portaria, é como se fosse no final do expediente eu estar fechando todas as portas da sede da Petrobras. Eu tinha isso na mente, tá? E no meu primeiro dia de trabalho, tive até a satisfação hoje de estar encontrando aqui com a Cleia Nascimento, que fez essa entrevista também, que foi companheira de serviço. E eu ingressei na Petrobras selando carta e fechando malote. Era o serviço que eu fazia na ocasião. E depois disso, operei máquinas duplicadoras, no caso máquinas Xerox. E daí as coisas foram acontecendo naturalmente no ambiente Petrobras, tá? E depois disso, o que aconteceu? Depois disso, o que aconteceu foi que eu comecei a perceber a grandiosidade da empresa, o que é realmente a Petrobras, tá? Mas você trabalhou onde mais depois disso? Não, em serviços gerais eu trabalhei 16 anos, tá? Mas tenho uma visão, assim, em pouco tempo eu percebi claramente o potencial da empresa, tá? Aquilo me despertou a atenção. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, entendendo o processo da empresa. Foi mais ou menos assim. E o seu irmão já trabalhava na Petrobras antes? Trabalhava, ele é aposentado na Bahia. Sim, Isso. trabalhava na Bahia, mas e aqui também no Espírito Santo? Na ocasião, ele ingressou na Petrobras aqui no Espírito Santo também, em 1976. Se eu não me engano, foi em 1976. Reginaldo, e algum fato aí marcante, né, nesse tempo todo já de trabalho do senhor, né, que o senhor poderia citar? contar, São vários fatos marcantes na empresa. Como falei aí a questão da função, né? Mas muitos fatos marcantes eles aconteceram
a esses 20 anos de empresa aí, tá? Graças a Deus são fatos que eu considero, assim, muito positivos, tá? São fatos relevantes e positivos, assim, pelo menos para mim, tá? Um dos fatos, assim, que eu considero mais interessante que aconteceu no sistema Petrobras, digamos assim, é as mudanças implementadas na empresa. Se a gente for analisar como era a Petrobras há 20 anos atrás, hoje temos uma diferença muito grande. Para mim é um fato marcante quando você vê uma empresa evoluir, tá? Então esse para mim é um fato marcante, ver a evolução da empresa. E tem alguma coisa assim, você poderia comparar aí, né, como houve essas mudança, né? Como era e como é hoje? Eu diria que mais no corpo gerencial, tá? A parte gestora da empresa, ela mudou muito. Hoje a coisa ela é mais, digamos assim, moderna, tá? Uma gestão moderna. E era bem diferente de antigamente. Não dá assim para a gente citar muitas coisas, mas é uma diferença muito grande, tá? Você tem aí algum fato interessante ou engraçado, né? Nesse tempo todo já de trabalho do senhor, Tenho. Pra contar pra gente? Eu tenho 2 fatos que aconteceu comigo no dia uma semana após eu ingressar na empresa, eu fui enviado para fazer um curso no Rio. E eu nunca tinha andado de elevador, né? Eu cheguei se eu não me engano, era o Hotel Ambassador, no centro do Rio, e saltei no hotel, o recepcionista já estava lá me aguardando, o funcionário, confirmei a viagem, né? E confirmei a reserva, estava tudo ok. E eu falei para ele, eu digo, olha, eu tenho um detalhe, eu nunca andei de elevador, não. Ele disse, não, mas eu vou levar o senhor no quarto, te ensino tudo bonitinho e tal. E eu subi com ele para o apartamento. Ele me ensinou como é que manuseava o elevador, e eu fiquei lá no quarto. Tá? Minha esposa tinha ganhado neném, estava solidão, era a primeira vez que eu tinha viajado assim, de avião e tudo, e aquilo tudo estava influenciando ali na saudade da família e tal. E eu não saí, à noite eu fiquei lá, não desci para nada, e era mais ou menos aproximadamente umas 8 horas, umas 20 horas, e no outro dia de manhã cedo, se eu não me engano, eu fiquei no 5º andar. Eu saí do quarto e fui para pegar o elevador de volta, para descer. Depois eu disse, poxa, eu não vou acertar, eu vou descer na escada, e desci na escada. Quando eu cheguei embaixo, na recepção, o rapaz que tinha me levado olhou para mim e começou a rir. Disse, você não desceu no elevador? Aí eu olhei para ele, tu me ensinou a subir, mas não me ensinou a descer. Então isso para mim foi muito interessante, tá? Então essa foi uma das coisas que aconteceu assim no ambiente isso que... Foi quando, assim, o ano? Foi em 1985, tá? Eu já tinha uns 3 ou 4 meses de empresa. Finalzinho de 1984. Isso aí foi marcante também, tá? E outras coisas que acontecem no ambiente do dia a dia, normalmente. O outro fato que você falou aí, qual era o segundo? O segundo fato, esse daí foi antes de eu entrar na Petrobras, tá? Foi como motorista, né? Só um minutinho, por favor, porque a gente vê o barulho externo de um caminhão lá fora está competindo com a sua voz. Tá. Vamos só ver se ele vai parar de manobrar. Eu peço a gentileza que o senhor retorne essa questão. Eu pergunto de novo, né? Então, por favor, pode tentar. E qual é o outro fato marcante, Reginaldo? Esse outro fato marcante, ele aconteceu antes do meu ingresso na empresa, mas já servindo a Petrobras como motorista contratado. Eu saí tinha 2 dias que eu tinha chegado em São Mateus, fui designado a transportar 2 petroleiros para a cidade de Linhares, a 80 quilômetros, e saindo da sede da Petrobras em São Mateus, ao invés de eu vir para Linhares, eu fui para o lado de São Mateus, porque não conhecia Linhares. E as 2 pessoas que estavam comigo no carro eram a enfermeira Cleia Nascimento e o auxiliar de segurança Almeida.
Eles começaram a rir e me perguntaram, você não conhece Linhares não? Eu digo não. Isso foi muito assim, foi um momento assim interessante, são momentos que a gente não esquece, né? Isso aí foi antes de entrar na Petrobras, isso foi um momento marcante também para mim. Como é o trabalho da Petrobras aqui no Espírito Santo, né? Nos polos aí, qual é a diferença? O que você acha peculiar aqui, o trabalho da empresa aqui no Espírito Santo? O que eu conheço da Petrobras é aqui no Espírito Santo. Eu não conheço uma refinaria, tá? Não conheço uma plataforma, digamos as plataformas que tem em Santos, em Campos. Eu conheço a Petrobras aqui, explorando petróleo em terra. Isso nós conhecemos, as estações, tá? Então, o ambiente Petrobras que eu conheço basicamente é o que existe em São Mateus, tá? Mas dá para se ter uma ideia de que é a empresa, como eu falei antes. Dá para se ter ideia o potencial da empresa. E as atividades desenvolvidas aqui em São Mateus é produção de petróleo em terra. Isso aí é. A grande diferença que eu vejo assim de outras empresas é que a atividade de petróleo é uma atividade de grau de risco 4. É uma atividade que nós exercemos hoje nos campos que são, digamos assim, vias, estradas não asfaltadas, são estradas. E como é, seu Reginaldo, desse grupo que o senhor, né, faz parte, né? Como é a atuação dele? Esse grupo ele é uma equipe que ela é criada pelo gerente de comunicação. É uma gerência, quer dizer, eu não conheço assim a fundo, mas o pouco que eu conheço, é uma gerência onde absorve, digamos assim, todas as solicitações das comunidades, né? É onde os líderes de comunidades, tá? De associações, eles às vezes estão, digamos assim, numa situação difícil em estar desenvolvendo, reformando uma escola e assim por diante. Então eles se reúnem, elaboram um documento e mandam para a Petrobras. Então esse documento ele é enviado, vai chegar às mãos da gerente da comunicação e ali eles têm, digamos assim, uma conversa entre o gerente geral e vão avaliar. E a minha parte normalmente é quando eles decidem, nós vamos ajudar a comunidade. Eles normalmente me acionam, Reginaldo, nós vamos ter que fazer isso, faz-se avaliação. Então eu faço muito isso aí, a gente faz pequenas escolas, reforma pequenas escolas. E os projetos que a empresa desenvolve aqui no Espírito Santo, né? São convênios com outros programas, os Cirandas da Criança e assim por diante. São vários, tá? Principalmente em São Mateus, tá? A gente sabe disso aí, tá? Em São Mateus nós temos um processo muito assim, que ajuda muito a criança carente, que é o projeto, me falhou a memória aqui agora, o processo, esqueci agora, Araçá, esse projeto. Como é o projeto Araçá? O projeto Araçá, a Petrobras primeiro fez as instalações, tá? Fez as instalações do Araçá e ajuda, disponibilizou computadores, mesas, tá? Então ali a criança ele tem a oportunidade de aprender várias coisas. Ao invés dele estar na rua, ele está ali aprendendo com pessoas experientes e assim por diante. E qual é o tipo de aprendizado? Tudo que você imaginar, tá? Desenhar, até serviço de carpintaria, tem pessoas que fazem também. O ano passado eu fiquei muito satisfeito quando eu recebi um presente feito aquelas crianças lá do Projeto Araçá. Uma caixinha de madeira bem feitinha, com a pintura feita pelo pessoal. Então a Petrobras fez isso aí junto com aquela criança de São Mateus. E para mim foi muito interessante aquilo ali, tá ok? E agora recentemente a empresa está autorizando 2 centros de convivência em 2 comunidades, onde vai ter padarias, a pessoa vai aprender a fazer o pão, vai ter uma lojinha de coisas, digamos assim, da região, tá? São comunidades lá da beira da praia, você entendeu? São 2 centros de convivência que a empresa foi autorizada, é uma obra que a gente está fazendo agora, que vai trazer muito benefício
para a comunidade carente, tá ok? E o senhor é filiado, senhor? Filiado ao... Filiado do sindicato? Sou, sim. É. Sim. E o senhor lembra de quais foram aí, o senhor acha, né? Quais foram as principais conquistas do sindicato nesses anos? O sindicato para mim é uma entidade que ele vive assim, digamos assim, ele parece que é preparado para isso. São várias. Eu não posso assim citar algumas, mas não tenho assim como citar nesse momento. E como é a relação do sindicato com a empresa? Melhorou muito. É. Melhorou de uns 2 anos para cá a relação. Ela melhorou muito, tá? Hoje nós temos um sindicato assim, digamos, mais próximo da empresa, que era o que, ao meu ver, estava faltando. Porque em outras ocasiões se viu o quê? Uma barreira. O sindicato de um lado e a empresa do outro. É como se tivesse um muro. O sindicato de um lado e a empresa do outro. E batendo de frente um com o outro. E que, ao meu ver, isso aí, o reflexo não é... O resultado disso aí não é muito bom para nós empregados. Então hoje a coisa está com mais harmonia. Está sendo mais conversada. Prova disso são os acordos coletivos que vem sendo, digamos assim, fechado, com mais consistência, com menos constrangimento em ambas as partes. Tá? Hoje a gente vê o presidente da Petrobras conversando com o presidente do sindicato, o gerente conversando com o presidente do sindicato. Então isso, para mim, essa relação, ela melhorou bastante. Espero que continue assim, tá? Que eu acho que é uma satisfação para nós empregados, entender o processo. Eu vejo aquele muro não existindo muito esse muro, que eu acho que tem que ser assim. A Petrobras entender o processo do sindicato e o sindicato entender o processo da Petrobras, e assim, tá? O que você achou de ter participado dessa entrevista e contribuído para a memória dos trabalhadores da Petrobras? Achei ótimo, muito satisfeito, tá? Tenho muito orgulho de ser funcionário da Petrobras. Graças a Deus, tenho digamos assim, um salário que dá para mim criar a minha família, criar meus filhos com educação. A ajuda educacional que a empresa hoje disponibiliza é outro fato interessante, coisas que empresas lá fora, muitas não fazem isso aí. Então tenho muito orgulho de trabalhar na Petrobras, tenho muito orgulho mesmo, tá? Muito satisfeito, graças a Deus, estou vendo os meus filhos se criando assim com uma educação, digamos assim, que merece, e espero que todos os brasileiros deveriam ter, tá? Então eu destaco assim uma satisfação muito grande em ser funcionário da empresa. Tenho muito, muito orgulho mesmo. Ok, senhor Reginaldo, muito obrigado pela entrevista. Tá ok, obrigado.